Olá, aqui é Diego Carneiro e hoje nós vamos comentar a nossa segunda avaliação parcial do curso de Econometria 2. Avaliação composta de duas questões referente aos tópicos de modelo de escolha binária, Logit e Probit. Vamos à primeira questão. A tabela a seguir traz os resultados da estimação do modelo Logit, que trata dos efeitos da mãe fumar sobre o peso ao nascer. A variável dependente Low assume 1 se a criança nasceu com menos de 2,5 kg e 0 caso contrário. As variáveis explicativas são age, que é a idade em anos, smoke, que é uma dummy que assume valor 1 se a mãe fumou e 0 caso contrário. Então esse é o resultado da regressão Logit. Então vamos responder os itens. Com base nesses resultados, responda. Mães mais velhas têm mais chance de ter filho abaixo do peso? Justifique. Para poder verificar essa questão, você teria que olhar o resultado para a variável age, que representa a idade em anos. A primeira coisa que tem que olhar é se essa variável é estatisticamente significante. A gente pode ver que o p-valor dela é maior do que 0,05. Portanto, a gente pode concluir que a idade não afeta o peso da criança ao nascer para essa nossa estimação. Então a gente pode concluir que não, a idade não é estatisticamente significante, então ela não afeta o peso ao nascer. Vamos para o item B. Quanto o hábito de fumar durante a gestação afeta as chances de ter um bebê abaixo do peso comparativamente a mães não fumantes? Para responder essa questão, nós temos que lembrar que nós estamos no modelo do tipo Logit. Dessa forma, a gente pode interpretar esses coeficientes como sendo a razão das chances. Então, se nós olharmos o coeficiente da variável smoke, que indica que a mãe fumou durante a gestação, ele foi significante, tem p-valor menor do que 0,05, e ele teve valor de aproximadamente 0,69. Assim, a gente pode executar a seguinte transformação. O exponencial de 0,69 menos 1 vezes 100 vai dar aproximadamente 100%. Isso vai indicar que as mulheres que fumaram na gravidez, elas têm aproximadamente o dobro de chance de ter um filho abaixo do peso, comparado com as mães que não fumaram durante a gravidez. Vejamos agora o item C. Sabendo que as médias das variáveis age e smoke são 23,2 e 0,4 respectivamente, e que a FDP da distribuição logística para esse modelo é como dado abaixo, calcule o peso de fumar sobre a chance da criança nascer abaixo do peso para a pessoa média. Então aqui a gente deu a FDP da distribuição logística e eu já deixei explícito aqui os coeficientes e as variáveis. Então o que você tinha que fazer basicamente era substituir a média de idade e da variável smoke nessa fórmula e aí você obter o g de x beta. Tem que lembrar que o efeito parcial para a pessoa média, o nosso PEA, vai ser a derivada parcial de y igual a um dado x, que seria a nossa variável dependente, com relação à variável que eu quero explicar. No caso, a variável smoke, né, que seria o hábito de fumar. Esse efeito ele vai ser dado pela FTP, aplicado na média, vezes o coeficiente da variável que eu estou querendo estudar, no caso, o coeficiente de smoke. Então, nesse caso, bastaria eu substituir as médias da variável age smoke na FDP e multiplicar pelo coeficiente de smoke. Então, substituindo os valores, eu vou ter que o efeito parcial para a pessoa média de smoke vai ser o exponencial. E aqui eu replico os valores que estão na tabela. A constante vai ser aproximadamente 0,06. O coeficiente de age vai ser menos 0,05 aproximadamente. E o de smoke, 0,69. Então, substituindo esses valores e substituindo os valores da média, eu vou ter 0,06 menos 0,05 vezes 23,2, que é a idade média, mais 0,69 vezes a média da variável smoke. É a mesma coisa aqui para baixo. E eu multiplico essa FDP aplicado nesse ponto por 0,69, que é o coeficiente da variável smoke. Resolvendo esse valor aqui, vocês vão chegar ao valor de 0,21. Então, multiplicando 0,21 vezes 0,69, nós chegamos a 0,146. Portanto, para a pessoa média, o fato de fumar durante a gravidez vai levar em cerca de 14,6% as chances da mãe ter um bebê abaixo do peso. Vamos agora para a segunda questão. A tabela a seguir traz os resultados da estimação do modelo Probit, que trata das chances de mulheres estarem sindicalizadas. A variável dependente Union assume valor 1 se a mulher é sindicalizada e 0 caso contrário. As variáveis explicativas vão ser, então, age, que vai ser idade em anos, e black, que vai ser uma dummy que assume valor 1 se a mulher for negra ou 0 caso contrário. Os resultados da regressão podem ser visualizados, então, nessa tabela. E aí vamos responder os itens. Sabendo que, então eu dou aqui a média da nossa FDP aplicada para cada x beta, ou seja, como se fosse a probabilidade média para cada indivíduo, e eu estou dizendo que essa probabilidade é igual a 0,22, e eu peço que você calcule o efeito marginal médio de um ano adicional de vida sobre a chance da mulher estar sindicalizada. Basicamente, para fazer isso, você tem que lembrar que o nosso efeito marginal médio, ou se preferir APE, ele vai ser dado a derivada da probabilidade de y ser igual a 1 dado x, com relação ao x que eu estou querendo. Ele vai ser dado por essa média das probabilidades multiplicado pelo coeficiente da variável que eu estou querendo estimar. Então, no nosso caso, nós vamos ter que a derivada da probabilidade de y ser igual a 1 dado x com relação à variável idade, ela vai ser igual, aqui eu sei que esse valor ele é igual a 0,22, e eu sei que esse coeficiente pela tabela, ele deu 0,07. Então, 0,22 vezes 0,07 vai dar aproximadamente 0,064. Portanto, o efeito médio de um ano a mais de idade é um aumento de 6,4% na chance da mulher ser sindicalizada. No item B eu digo o seguinte,
Usando o mesmo fato indicado no item anterior, ou seja, essa igualdade aqui, qual é o efeito marginal médio de ser negra sobre a chance da mulher estar sindicalizada? Nesse caso, então, eu vou repetir o mesmo procedimento, só que agora, em vez de derivar com relação à idade, eu vou derivar com relação à variável black. Nesse caso, então, eu vou ter 0,22, que é a minha probabilidade média, multiplicado por 0,29, se você voltar aqui, é o coeficiente de black, aproximadamente 0,29. Então, 0,22 vezes 0,29 vai dar aproximadamente 0,0015. Então, eu posso concluir que o efeito médio de ser negra é um aumento de cerca de 0,15% na chance da mulher ser sindicalizada. Finalmente, eu digo o seguinte, sabendo que o log de verossimilhança de um modelo probit para union contendo apenas o intercepto é dado por esse valor aqui, calcule e interprete o pseudo R2 de McFadden. Para poder resolver essa questão, você vai ter que lembrar o seguinte, a fórmula do pseudo R2 de McFadden ela é 1 menos o log de verossimilhança do modelo irrestrito, ou seja, o modelo contendo todas as covariadas, sobre o log de verossimilhança de um modelo restrito, contendo apenas o intercepto. O log de verossimilhança do modelo restrito é esse que foi dado na questão, e o log do modelo restrito você pode obter na tabela. No caso, ele é menos 13.732.332. Se você dividir esses dois valores e subtrair de 1, você vai ter aqui aproximadamente 0,095. Então, a gente pode concluir que esse modelo ele explica cerca de 9,5% da variação na probabilidade das mulheres serem ou não sindicalizadas. E é isso. Por hoje é só. Muito obrigado.